O Sport Lisboa-Benfica vai realizar eleições no dia 25 de outubro para os sócios escolherem a liderança do clube para os próximos 4 anos. A BTV vai entrevistar todos os 6 candidatos e promover também um debate que está agendado para o dia 23 de outubro. Em estúdio está Martim Meyer, gestor, trabalhou na área financeira, tem também um percurso com passagem na indústria automóvel, nomeadamente na produção de componentes para veículos de algumas das mais conhecidas marcas automóveis europeias. Martim Meyer, muito obrigado pela disponibilidade para estar aqui na BTV. Começo por lhe perguntar qual é o motivo para se candidatar à presidência do Sport Lisboa-Benfica. Muito obrigado, Luís, por estar aqui, pelo convite. É uma grande honra, um grande prazer estar aqui. Efetivamente, eu entendo que o Benfica tem andado subaproveitado. O Benfica é um clube maior do que aquilo que tem materializado em termos de potencial. E por isso apresento-me a eleições porque tenho uma proposta que contraria isso, que vai buscar os adeptos que nós temos em todo o mundo, que vai materializar a paixão de todos estes benfiquistas e, simultaneamente, que vai trazer disponibilidades financeiras que o clube não está a aproveitar. Isso está no cerne dos motivos por que me candidato, porque entendo que os sócios devem ter ao seu dispor uma proposta que tenha isto em consideração, ao seu dispor a possibilidade de escolher voltar a ter um Benfica global, um Benfica muito grande, um Benfica no topo da Europa. Antes de irmos aos temas centrais da nossa conversa, gostava só de lhe colocar a questão que está relacionada com o cenário em caso de ser eleito, se entende que deve ser remunerado ou não e porquê? Entendo que deve ser remunerado, entendo que a minha direção deve ser toda remunerada e a questão é muito simples, por uma questão de vínculo de responsabilidade. A partir do instante que há uma remuneração associada, há um vínculo maior e o vínculo com o Benfica tem que ser máximo. E, portanto, é assim que eu vejo as coisas, é suficiente essa razão, é a única e comigo e com a minha direção é assim que vamos fazer. Vamos então à conversa, começando pelo tema do futebol profissional, que é obviamente aquele que mais curiosidade desperta genericamente nos sócios e adeptos do Sport Lisboa-Benfica. Qual é o modelo desportivo que tem traçado no seu projeto? Um modelo desportivo que tenha aqui um fio condutor e que permita ao Benfica ter uma visão para o seu futebol, ter uma estrutura de médio prazo a trabalhar com muita consistência e com isso consiga alcançar outro tipo de resultados. Como sabe, Luís, apresentei há uma semana o Sr. Andries Jonker, alguém com muita experiência em todas as áreas que estão debaixo do futebol e que efetivamente vai trazer uma capacidade de coordenação a todas estas áreas que eu entendo que está em falta. Obviamente, conto com o nosso treinador José Mourinho, obviamente conto com o nosso diretor desportivo Mário Branco. Eles são muito focados no curto prazo, são muito focados nas preocupações de plantel no dia-a-dia, assim como com a pressão do próximo jogo e do outro seguinte. Portanto, são perfeitamente complementares com Andries Jonker. Andries Jonker é alguém que vai trabalhar com eles, trazendo um fio condutor a todo o futebol do Benfica desde os sub-13. Porque isto acelera talento, porque isto permite à estrutura do futebol pensar a 4 anos, criar um conjunto de parâmetros como os mapas sucessórios, como os perfis posicionais e perceber perfeitamente o que é que vamos ter a cada ano vindo da nossa extraordinária formação e também por causa disso conseguimos ser muito mais incisivos naquilo que vai ser o nosso scouting, naquilo que vamos ter que ir buscar fora para complementar o valor que temos dentro. Como diz o próprio Andries Jonker, Martim, eu vou trabalhar contigo nestes seguintes moldes. 50% da equipa principal terá que vir consistentemente da formação, 50% da equipa principal virá de compras acertadas. E, portanto, é assim que vamos trabalhar, é assim que olhamos para o futebol do Benfica. E como é que vê a rentabilização desportiva do talento que é formado ano após ano no Benfica Campos? Nós vendemos muito cedo, nós vendemos muitas vezes por necessidade e por isso é que é tão necessário ter este plano de médio prazo estável por trás. Primeiro porque seremos muito mais incisivos e muito mais certeiros naquelas que são as nossas compras. Nós temos mais-valias médias muito baixas em comparação até com os nossos rivais. Temos que reverter isso. O Benfica é o maior clube de Portugal, tem todas as condições para conseguir fazer melhor. Os indicadores neste momento não são bons e isso é possível de reverter. Para isso é preciso também ter estabilidade financeira.
Nós sabemos que este último exercício foi um exercício bom, mas sabemos que em média neste mandato da atual direção temos 70 milhões de euros para resolver todas as épocas. E, portanto, a pressão de venda é grande, a pressão de venda dos atletas da formação é ainda maior, porque toda a venda vai a mais-valia e temos que reverter isso, para poder ser livres de tomar as melhores decisões desportivas, para podermos ser livres de constituir uma equipa que, ano após ano, esteja cada vez mais próximo de lutar por um título europeu, por uma Champions League. Quando falou da ida do Benfica ao mercado, gostava de perceber qual é a sua visão sobre a relevância que o mercado nacional pode ter nesta política de contratações. Imensa, imensa. Primeiro porque temos variadíssimas ameaças a surgir de diferentes zonas geográficas do país. Por isso, já não é como era há várias dezenas de anos atrás, em que o Benfica tinha o território controlado e o talento que vem do território nacional controlado. Abandonámos o scouting nacional, temos que reverter essa situação e, obviamente, temos que estar em cima de tudo o que é talento, porque aí sim temos um peso económico e financeiro que é uma vantagem para nós, ao contrário da Europa, temos que saber aproveitar isso. Portanto, quanto mais cedo formos atrás do talento que está a surgir, melhor. E as ameaças são grandes. A Norte, em particular, temos grandes ameaças. Portanto, temos que reverter essa situação, assim como também temos ameaças aqui mais perto de nós. E isso tem muito a ver com esta visão também do Sr. Andries Jonker. Nós temos que alargar o nosso projeto para a nossa formação e para os jogadores da formação a algo mais do que a componente desportiva. Por isso é que é importante uma infraestrutura no Seixal que tenha um colégio, que seja formação de caráter. Por isso é que é muito importante conseguir alojar as famílias dos jogadores mais jovens para que eles sintam o calor familiar, para que estejam mais confortáveis. São miúdos de 13 anos, de 15 anos, de 17 anos, têm essa necessidade. Há quem esteja mais à frente nesse processo. Nós procuramos, com a nossa proposta, trazer um projeto de 360 graus para cada jogador, para que possamos ser os primeiros a ser escolhidos pelas famílias dos jogadores e, portanto, reter aqui o nosso máximo talento. Nessa dialética entre futebol profissional e futebol de formação, por vezes discute-se se é o futebol de formação que vai determinar, por exemplo, o sistema da equipa principal, se é a equipa principal que vai determinar o sistema aplicado nas equipas de formação. Qual é a sua visão? Excelente pergunta, Luís. Isto esclarece de vez os sócios do porquê Andries Jonker estar aqui. Um treinador no Benfica tem, em média, desde 1904, em média, 1 ano e 4 meses de duração. É muito pouca duração. Ele tem que, efetivamente, trazer sucesso. Ele tem que ganhar. Ele tem a pressão do curto prazo. E ele não pode pensar no médio prazo. Se calhar amanhã não está cá. Temos que ter alguém que vai entrar comigo e vai fazer os 4 anos de mandato comigo. Essa pessoa é Andries Jonker. E, portanto, quando se fala de que uma das principais características que os clubes bem-sucedidos vão ter nestes próximos anos é a aceleração de talento, está-se a falar precisamente disto, em preparar o talento desde os sub-13 para começarem a praticar um modelo de jogo, as equipas técnicas que vão treinar cada um dos escalões terem um determinado perfil de treinadores, que tudo isto se concretiza na equipa A. E se de antes o talento atingia o seu expoente máximo aos 18, 19, 20 anos, aquilo que se pretende e aquilo que se entende que é uma vantagem competitiva é acelerar esse talento para que ele aconteça na sua potência máxima logo aos 16. É aí que está a vantagem competitiva. É isso que os clubes alemães, que os clubes ingleses, que os clubes espanhóis estão todos a fazer. Conseguimos ver, por exemplo, no caso de Yamal, que bateu recordes na seleção espanhola, é precisamente disso que se está a falar. E o Benfica tem todas as condições para liderar a aceleração de talento, mas para isso tem que criar uma estrutura de médio prazo que, na nossa proposta Benfica no Sangue, passa pelo Sr. Andries Jonker, para que a partir dos sub-13 até à equipa B e à equipa sub-23, que obviamente terão que ser equipas muito mais abertas à equipa A, possa ser trabalhado em prol da equipa A. O que é que eu quero dizer com isto? Há uma grande complementaridade
entre José Mourinho, Mário Branco, o trabalho que vão efetuar e o trabalho da Andries Jonker. E da soma destas várias parcelas é que virá muito sucesso, não tenho dúvida nenhuma. Como o senhor sabe, no Benfica Campos desenvolve também a atividade da equipa feminina de futebol. Que visão é que tem para esta equipa? O senhor Andries Jonker não só foi scouter de futebol feminino, como foi treinador da seleção feminina holandesa. Alguém muito sensível ao futebol feminino, que sabe exatamente onde está o Benfica e quais os próximos passos a dar. Também aí temos que melhorar a infraestrutura, temos que crescer no Seixal. É a minha intenção criar um estádio no Seixal que seja o inferno da luz do futebol feminino. Trazer mais sócios e adeptos ao Seixal, trazer mais sócios a ver o futebol feminino. Ele tem muita cultura e muito conhecimento sobre as especificidades do futebol feminino e também terá debaixo dele todo o projeto de futebol feminino para o futuro. Não tenho dúvida nenhuma que será também muito competente a fazê-lo. Já havemos de falar das estruturas um bocadinho mais à frente. Para já, o tema da sustentabilidade financeira. A dívida líquida quase duplicou neste mandato, passou da ordem dos 100 milhões de euros para os 200 milhões de euros. Pretende fazer uma auditoria às contas, caso seja eleito? Não pretendo fazer uma auditoria às contas, eu vou olhar para o presente e para o futuro do Benfica. Se for necessário ir ver alguma coisa atrás, far-se-á. Mas as auditorias não se avisam, as auditorias fazem-se. E, portanto, eu não vou aqui dizer que vou fazer uma auditoria, tirar esqueletos do armário. Eu devo confiar naquilo que as anteriores direções fizeram e essa é a base de partida. Se houver algum motivo para olhar para trás, estaremos cá para ver. Mas vamos sim fazer uma auditoria ao presente. Porquê? Porque eu entendo que há aqui uma progressão do lado dos custos muito significativa. Quando estabelecemos comparações com os nossos rivais, estamos a gastar demais e temos que perceber porquê. Por isso é que eu trouxe a filosofia Kaizen para cima da mesa. Trago essa bagagem da minha área industrial, sou industrial há 10 anos e ganhei muito com a análise aos custos que esta filosofia permite trazer. É uma filosofia que foi implementada pela Toyota nos anos 90 e que permitiu que a Toyota chegasse a número 1 construtor de automóveis no mundo inteiro. Vamos trazer isso para o Benfica. Vamos olhar para os custos. Vamos fazer uma auditoria, Luís, aí sim, ao presente do Benfica. E vamos perceber onde é que estamos a gastar demais. Porque é possível reduzir até 20% dos atuais custos do Benfica. Eu já sei isso porque já trabalhei no assunto e, portanto, vamos atacar esse tema desde o primeiro dia e continuar o trabalho que até agora temos feito ao longo destes meses para que a sustentabilidade financeira seja uma realidade. Se isto do lado dos custos é verdade, do lado das receitas também é verdade. Mas quando são duas realidades que podem correr em paralelo, ou seja, para fazer este equilíbrio, a sua ideia é reduzir custos e aumentar receitas, deduzo. Certo. A diferença é que eu digo como. Com o Kaizen Institute do lado dos custos e vamos reduzir até 20% sobre 200 milhões de euros, que é número redondo da média destes 4 anos, os custos que existem na SAD do Benfica e, portanto, conseguimos ir tirar aí sensivelmente 40 milhões. Tem que ser esse o nosso objetivo. Tem que ser esse o nosso objetivo. Do lado das receitas, a questão também está explicada como. Eu penso que sou a única proposta para o futuro do clube que explica como. O que é que vamos fazer? Vamos aumentar o estádio e vamos conseguir com isso, desde o momento em que tenhamos o aumento do estádio terminado, trazer para cash flow 20 milhões de euros e demorará 24 a 36 meses a conseguir fazê-lo. Temos também o projeto de globalização do Benfica. Eu já falei nele e vou voltar a falar. O Benfica tem muitas zonas no mundo com mais de 100 mil adeptos concentrados. Nós vamos abrir escritórios em Montreal, em Newark, em Paris e em Geneve. Nestas cidades temos mais de 100 mil benfiquistas. Em Paris temos 1 milhão, portanto, eu estou a dizer de 100 mil para cima. O Benfica tem que estudar estes dados. Se outros clubes da Europa, grandes da Europa, tivessem estes adeptos, já estavam perto destes adeptos e a capitalizar este ativo. E este ativo existe pela paixão que nós temos há 121 anos e ninguém faz nada com isso. É por isso é que eu me apresento aqui, é porque eu sei fazer isso. Eu sei como é que isto se faz. Temos que abrir escritórios de representação, temos que trabalhar com as casas do Benfica locais, temos que criar
ações desportivas junto das casas do Benfica, abrir academias, seja de futebol, seja de outros desportos. Ninguém me diz que em Boston não devemos abrir uma academia de basquete. Ninguém me diz que em Montreal não tenhamos que abrir uma academia de hóquei no gelo. Tudo isto com a identidade do Benfica. Tudo isto é possível. O Benfica é muito grande. Além disso, temos os Palopes. Os Palopes são Benfica no sangue por todo o lado. Eu conheço bem a realidade de Moçambique, estive ligado profissionalmente a Moçambique. É o projeto que eu tenho neste momento mais avançado. Tenho já uma parceria feita com a maior empresa de pagamentos, tenho vários contactos com segundos patrocinadores interessadíssimos nesta iniciativa. Vamos abrir o cartão Benfica Moçambique, assim como vamos abrir o cartão Benfica Angola, com um valor de cota mensal muito baixo, entre 1 e 2 dólares, para atrair as pessoas. E vamos abrir em Maputo o Estádio Eusébio. O Estádio Eusébio vai passar os jogos do Benfica e vai permitir a estes adeptos viver o Benfica de outra forma. Ao mesmo tempo que, obviamente, vai haver aqui uma geração de receitas considerável. Estávamos a falar de resolver o déficit financeiro. Destas operações, a partir do 3º ano, vamos conseguir trazer 15 milhões de dólares de resultado líquido de Moçambique e 15 milhões de dólares de resultado líquido de Angola. E, portanto, juntamente com os 20 milhões que vamos conseguir de receita adicional na venda dos lugares que vamos construir no estádio, temos o déficit resolvido sem vender o João Neves. Em relação ainda aqui no tema da dívida, a grande parte, 3/4, está relacionada com dívida obrigacionista. O que eu lhe pergunto é se, na sua visão, os empréstimos obrigacionistas são uma realidade inevitável. Os empréstimos obrigacionistas são uma boa solução. Eu venho da área financeira. Eu conheço, já acompanhei uma quantidade grande de operações de emissão de obrigações na minha vida. Mas, apesar disso, eu penso que temos também outras hipóteses. Temos que reforçar os nossos capitais. O Benfica não pode valer em bolsa 150 milhões de euros. Temos que pôr mais um zero nisso. Há forma para fazer. O clube pode reforçar os seus capitais próprios de várias maneiras. Eu não posso explicar desde já como vou fazer, mas irei fazer. E conseguimos multiplicar por 5 os capitais próprios do Benfica. Em cima de multiplicar os capitais próprios por 5, conseguiremos também atrair acionistas estratégicos. Quanto a mim, a Adidas deveria ser farei tudo para que consiga vir a ter isto como uma realidade. A Adidas deveria ter 10% do Benfica. Mas uma questão é 10% do Benfica como ele é. Outra questão é o interesse que a Adidas pode ter no Benfica se estivermos em Montreal, em Toronto, em Newark, em Boston, em Angola, em Moçambique. Passamos a ser o primeiro clube global do mundo. E isto tem interesse para a Adidas. Eu tenciono atrair a Adidas explicando este projeto e o valor que está por trás de todo este projeto e da marca Benfica do ponto de vista global. Devo também dizer que os direitos televisivos e o streaming e outro tipo de audiovisual é cada vez mais importante para o modelo de negócio do futebol. E, portanto, sabemos que há uma janela agora temporal em relação aos direitos televisivos, na época 26-27, 27-28, que o Benfica tem que encontrar uma solução individual. Qual é a sua visão sobre este dossiê? Já lhe vou dizer, Luís, deixe-me só completar, se não se importa. Eu gostava que outro dos acionistas estratégicos da SAD do Benfica tivesse a ver com direitos audiovisuais. Temos todas as vantagens a tirar disso nas próximas décadas. Os acionistas estratégicos deverão ser acionistas para pelo menos 25 anos, obviamente, garantindo sempre, e isto aqui é uma coisa que eu quero que os sócios saibam olhando para a Câmara, o Sport Lisboa e Benfica Clube terá sempre comigo 67% da SAD do Benfica. Portanto, isso está fora de questão. O que é que me perguntou? Quanto à janela temporal 26-27, 27-28, direitos televisivos, que soluções é que no seu projeto vê como realizáveis? Eu entendo que neste momento o valor do mercado dos direitos do Benfica anda à roda dos 65 a 70 milhões de euros por época. Portanto, em primeiro lugar, deverá ser isso que o clube consegue obter. Em segundo lugar, pedi ao presidente Rui Costa que não vinculasse o clube a nenhuma decisão
antes de se saber quem é o próximo presidente. Em terceiro lugar, eu entendo o seguinte: o Benfica é efetivamente o maior clube português e é o maior movimento social e cultural do país. Além disso, existe uma coisa que se chama economia Benfica. É algo muito grande. E uma das formas como esta economia Benfica se expressa é pela quantidade de pessoas que querem ver os jogos do Benfica. Nós temos que não perder este peso. E, portanto, o método utilizado para o lançamento do concurso que vai atribuir os direitos televisivos a alguém deverá saber proteger o peso do Benfica. É isto que nós temos que saber fazer, é isto que eu sei. Isto passa por definir as características do concurso que é lançado, convidar os intervenientes certos ou os parceiros certos para apresentar propostas para esse concurso, mas deverá ter sempre a preocupação de que o peso institucional do Benfica seja preservado. Depois de 28, e chamo só a atenção que faltam cerca de 9 minutos para terminarmos a nossa conversa, mas depois de 28, o que é que vê em relação ao panorama de direitos televisivos em Portugal e já agora qual é o papel que a BTV para si deve ter? O Benfica não pode perder nenhum tostão e isso não está salvaguardado neste momento. Pelas minhas contas, passaremos de 60 para 15. Isso é inaceitável, Luís. Comigo isso não vai acontecer. Agora veja o seguinte, o Benfica tem que liderar o processo e liderar o processo significa apresentar a solução. Temos muita oposição de todos os outros clubes e temos que lhes saber contrapor com a verdade. E a verdade é que nós representamos 70% a 80% do valor dos direitos televisivos. Portanto, temos que pesar isso na decisão. Não podemos ser um de 36 clubes a votar sobre essa matéria. Isso é inaceitável. Portanto, temos que organizar tudo em prol do futebol português. Mas eu devo dizer o seguinte, nós não podemos ignorar que o primeiro passo para que consigamos vender o futebol português para fora de Portugal é a melhoria da infraestrutura. Nós precisamos de 500 milhões de euros para melhorar a infraestrutura só dos estádios da primeira divisão de Portugal. E, portanto, enquanto estivermos a falar de quadros competitivos, enquanto estivermos a falar de outras matérias, estamos a ignorar o elefante na sala. E o elefante chama-se infraestruturas. Todos nós nos lembramos do relevado do estado do relevado na Amadora quando o Benfica foi lá jogar. Todos nós nos lembramos que em Alverca não conseguimos perceber que equipa é qual, porque as filmagens são feitas contra o sol. Ou seja, há uma quantidade de questões relativas à qualidade do produto televisivo que passa pela melhoria da infraestrutura, que é o primeiro passo para termos sucesso a vender lá fora os direitos televisivos. Quanto à BTV? BTV? Qual é o papel que vê que venha a desenvolver? Eu, mais do que tudo, vejo que a BTV, e agradeço por estar aqui, tem que ser dos sócios, não da direção do Benfica. E, portanto, deverá ter um centro de decisão com bastante autonomia. A BTV tem, efetivamente, que trabalhar para os sócios e não tem que trabalhar para a direção do clube. Simultaneamente, ela terá que ser paga, no meu entender, mas há algo que pode ser feito relacionado com a centralização dos direitos televisivos e com o investidor que eu entendo que deve entrar para subsidiar a melhoria da infraestrutura, que é baixar drasticamente o valor da BTV. Porque se pusermos o valor da BTV no pacote base da televisão, em vez de 350 mil clientes, passaremos a ter 4 milhões de clientes. E, portanto, baixando o preço, pondo no pacote base, triplicamos o retorno. Temos que acelerar um bocadinho a nossa conversa, porque ainda faltam vários temas. Sobre as modalidades, qual é a sustentabilidade que vê? E pergunto-lhe se o retorno desportivo tem estado em linha com o investimento realizado. Não tem, em particular nas modalidades masculinas, modalidades femininas têm sido bem, parabéns às modalidades femininas. Do ponto de vista das modalidades masculinas, temos que fazer aqui duas coisas. Ao nível da formação, que também se repercute depois nos escalões sénior. Temos que trazer a infraestrutura toda para o mesmo sítio. Uma das minhas infraestruturas é a criação do Benfica Campos das Modalidades. Precisamos de 25 hectares planos num dos municípios confinantes com Lisboa. E temos que trazer para aqui todas as facilidades para conseguir
agrupar todas as nossas modalidades num só local, trazendo outra identidade e outra qualidade à formação que damos aos nossos atletas. Além disso, nos escalões sénior, eu proponho fazer aqui bastantes alterações. De paradigma, não temos que pagar acima do mercado. Os atletas que vierem para o Benfica vêm porque querem vencer, não é porque vão ganhar mais e acabar a sua carreira aqui. E terão sim, em cima daquilo que o mercado paga por esses atletas, uma componente variável, sendo que, como no Benfica têm mais probabilidades de ganhar, então vão conseguir ganhar mais. Em relação às infraestruturas, já referiu a questão do estádio, também do Seixal, acaba de referir também a questão das modalidades. Pergunto-lhe quais são as suas ideias e como é que se financiam este tipo de operações. A infraestrutura tem que funcionar em prol de duas pessoas, os sócios e os atletas do Benfica. E estes 3 projetos são para eles. No caso do estádio, o estádio, ao ser aumentado em 15 mil lugares, representa uma obra na casa dos 80 a 90 milhões de euros. Isto é algo que pode ser financiado, dando como garantia as receitas dos bilhetes. Não é antecipar a receita, é dando como garantia essas receitas. E, portanto, financiando a 10 anos uma operação de 80 milhões de euros, conseguimos não só amortizar desde o primeiro ano em que a obra esteja feita, como disse, demora 24 a 36 meses a terminar, mas conseguimos não só amortizar esse financiamento, como conseguimos, desde o primeiro ano que esteja construído, ter um cash flow positivo de 20 milhões de euros. Relativamente ao campus das modalidades, eu pretendo fazer uma redução no orçamento das modalidades na parte que tem que ver com fornecimentos e serviços externos, na casa dos 6 a 7 milhões de euros. E projetando isso a 10 anos, dá 60 a 70 milhões de euros. Faremos o campus das modalidades em parceria com o município, com capitais próprios e não financiando-nos. Relativamente ao associativismo, como é que pretende estreitar a relação entre sócios, adeptos e o clube? E ainda dentro desse tema, pergunto-lhe se revê nos estatutos que recentemente foram aprovados. Eu vejo duas medidas que são evidentes para mim. A primeira é o Conselho do Sócio. Eu pretendo criar o Conselho do Sócio em permanência no Estádio da Luz, com um balcão de atendimento com pessoas, não são nem telefones nem e-mails, são pessoas a falar com os sócios, para poder resolver tudo aquilo que os sócios queiram falar com o clube. Esse Conselho dos Sócios terá 20 elementos que serão convidados por mim e terá outros 20 para qualquer sócio se pode inscrever e que deverão representar a nação benfiquista. Isto trará muito mais agilidade à resolução e ao conhecimento de uma série de problemas. Além disso, Casas do Benfica. As casas do Benfica têm andado por muitas, por todo o país, e as casas do Benfica têm que ser os locais onde todos os nossos plantéis, de todas as modalidades, exceto a equipa profissional de futebol, deve almoçar e jantar. Para isso precisam de fazer muitas melhorias e de querer, mas eu tenciono que as casas do Benfica passem a ser os locais onde todos os plantéis almoçam e jantam, porque isso traz muita alegria aos sócios, isso traz também um convívio e um conhecimento do que é o Benfica muito mais profundo a todos os atletas e, portanto, é bom para todos. E sobre a questão dos estatutos? Por favor. Muito bem, avancemos para a questão do Benfica Global e da relação com as várias entidades, nomeadamente com os rivais, aqui à cabeça o Porto e Sporting, e as instituições como a Federação, dentro da Federação a Arbitragem e a Liga. Qual é a sua perspectiva sobre este tipo de relações que o Benfica deve ter com estas entidades que referi? A minha perspectiva é que o Benfica não tem tido uma correspondência entre o seu valor económico e o seu peso institucional e a sua voz nestes organismos. E, portanto, por isso é que eu dou tanto enfoque ao peso institucional. E o peso institucional passa por nós mostrarmos a todos qual é que é o nosso peso económico. E eu acho que está a haver uma dissociação entre o peso institucional e o peso económico. E por isso é que não nos respeitam no nível que deveriam. Não está nesta pessoa ou naquela. Ou seja, até pode estar, mas o problema de raiz não é esse. Portanto, temos que ir ao problema de raiz. E o problema de raiz passa por saber defender o Benfica com institucionalidade, a exigir
também sermos tratados da mesma forma, mas mais do que tudo a mostrar qual é que é o nosso peso económico, o nosso peso social, o nosso peso cultural. Para isso, a direção tem que estar próximo dos sócios e é isso que eu tenciono materializar. Última questão. Em caso de ser eleito, qual é o legado que gostava de deixar no final do mandato? Eu gostaria muito de fazer 2 mandatos, 8 anos. Se tiver o voto dos benfiquistas para que assim seja, é o projeto que eu tenho na cabeça, é para 8 anos. E gostaria de deixar 8 campeonatos ganhos, primeiro do que tudo, e obviamente uma progressão na performance europeia muito grande, porque entendo que o Benfica tem de tudo, não tem nada a menos do que qualquer equipe grande europeia para vir a ganhar uma taça europeia. Martim Meyer, muito obrigado pela disponibilidade para estar aqui na BTV. Martim Meyer, candidato às eleições do Sport Lisboa-Benfica, marcadas para o dia 25 de outubro.